Olá, vamos dar início oficialmente à nossa 8ª aula da disciplina Clínica Médica. Tá? Hoje eu separei para vocês o tema dos principais termos complementares que a gente usa, né? O prontuário, ele é um documento. E nesse documento, a enfermagem, ela que fica mais tempo com o paciente no período da internação, desde a entrada do paciente até o momento da recuperação e saída, ela fica 24 horas em vigilância com o paciente. E como é que a gente sabe da evolução do paciente? Pela anotação de enfermagem no prontuário. E essa anotação de enfermagem, ela segue um preceito, né? Ela tem que seguir ali um rito e uma linguística. Essa linguística nós chamamos de termos técnicos, né? E aí eu trouxe aqui alguns para vocês. Ao longo do curso, a gente vai aprendendo alguns termos, né? Eu sempre falo para vocês, anota, guarda. Porque na hora da evolução de enfermagem, na hora da anotação, você precisa colocar tudo de forma esclarecida para que qualquer profissional da equipe multidisciplinar tenha acesso a um esclarecimento sobre aquele período da ausência da prestação de serviço dele para o paciente. Vamos lá. Você ficou com o paciente das 7 da manhã até 1 da tarde. A pessoa que vem à tarde, ela vai receber uma prévia daquele paciente com você. Você vai passar o plantão para ela e você vai passar utilizando termos técnicos, porque esse é o linguajar que nós utilizamos, né? Essa é a comunicação oficial dentro das unidades de saúde, são os termos técnicos. Então, você vai passar o plantão. Mas tem alguma coisa ali, né, que você não conseguiu passar da maneira adequada ou que o paciente evoluiu com gravidade ou com melhora. E aí, o seu colega ele vai tomar como norte a anotação de enfermagem do período em que ele não estava no hospital e dos períodos que antecederam esse período. Então, é como se fosse ali uma sucessão de informações em que ele se norteasse para que ele pudesse prestar uma assistência mais digna e de qualidade para o nosso paciente. A nossa comunicação, ela tem que oscilar em todos os níveis, né? Então, em termos técnicos, nós falamos com a equipe médica, de enfermagem, de nutrição, de radiologia, de fonoaudiologia, da equipe da farmácia, né? Toda a equipe multidisciplinar nós vamos falar em termos técnicos. Para a evolução, vamos falar em termos técnicos. Mas para com o nosso paciente, nós só falamos em termos técnicos se ele for da área da saúde. Se ele não for da área da saúde, nós vamos falar num linguajar que o paciente consiga entender. E ele pode ser o seu Joaquim, que não sabe ler nem escrever, lá do Seringal Saudade. Então, nós temos que ter essa sabedoria de modular a nossa comunicação verbal, tá? Com todos os nichos que nós vamos conhecer, que nós vamos levar à assistência, tá? Então, às vezes, o profissional ele é completamente rico de termos técnicos, mas ele não consegue se comunicar. Tá? A anotação dele, a evolução dele é incrivelmente, milimetricamente perfeita, mas ele não consegue passar a informação adequada para o paciente dele. Ele não consegue atingir, né, o índice de compreensão no outro. E esse é a grande dificuldade que a gente tem enquanto comunicar-se, né? Você é responsável pelo que fala, mas não é responsável pelo que o outro compreende. E para nós da área da saúde fica muito mais complicado passar uma orientação quando a pessoa não quer entender ou quando você não se faz entender. Então, toda vez que for prestar uma orientação, o ideal é você ter certeza que o paciente entendeu. Ixi, professora, como é que a gente faz isso? Por exemplo, você entendeu, Marcos? Aí o Marcos vai falar, sim. O que você entendeu? Eu entendi que é para tomar esse medicamento aqui da pressão todo dia, de 6 em 6 horas. Só que antes de eu tomar, eu tenho que verificar minha pressão. Se a minha pressão tiver 10,60, eu não vou poder tomar, porque aí vai baixar muito a minha pressão. Aí eu tenho certeza que o Marcos entendeu a orientação que eu passei para ele. Tá? Primeiro a gente fala com o nosso paciente, depois a gente pede para ele repetir o que de fato ele entendeu. E nesse momento, se houver alguma divergência na informação, você corrige.
tá? E isso faz com que você tenha certeza que o paciente compreendeu as informações que você deu para ele. Sempre durante a saída do paciente, no momento da alta, né, o ideal seria que a enfermagem fizesse um relatório de alta. Nesse relatório de alta, nós colocamos tudo que foi orientado para o paciente. Tem até algumas unidades que na hora da alta entregam um papelzinho com um roteiro, um checklist para o paciente. Vocês acham mesmo que o paciente vai saber o que é aquilo ali? Né? Você tem que ler com o paciente. Tem paciente que não sabe ler. Tem paciente que está tão eufórico para ir para casa que a única coisa que ele quer é pegar aquele monte de papel e sair correndo. Então, eu acho esse método de fazer um cardiozinho e entregar para os pacientes de uma forma holística, como se todo paciente fosse o mesmo, tivesse a mesma patologia, eu acho ineficaz, tá? Eu acho que você pode sim fazer uma anotação e entregar para o seu paciente, desde que seja uma anotação adequada à realidade dele, seja uma anotação sistematizada, né? Seja uma anotação que o seu Joaquim, lá do Seringal, vai conseguir executar na casa dele. Né? Não aquela coisa lá redondinha que para todo mundo é igual. Assim eu não acredito, tá bem? Então vamos lá. Dos termos técnicos complementares, eu deixei aqui para vocês alguns que a gente utiliza, mas que vez ou outra não é conhecida. Acho que aconteceu algum problema, acho que a internet dela caiu, né? Pronto, voltei. A gente parou aqui em calafrio, né? Então, aqui, dos principais termos técnicos que a gente mais utiliza e que às vezes, né, nós não temos ali um significado de pronto, e eu costumo passar para vocês o máximo de informação que eu tenho, para que vocês não fiquem perdidos. Só que eu preciso de uma contrapartida. E qual seria essa contrapartida? Aquela caderneta que eu venho pedindo para que vocês comecem a produzir desde a disciplina de farmacologia, para quando vocês forem para o estágio, vocês não tenham tanta dificuldade, tá? Então, anota lá todos os termos técnicos, anota os valores de referência, anota os principais cuidados de enfermagem para cada patologia, que é para quando você estiver lá no estágio, você tenha o mínimo de dificuldade possível, que você tenha que lidar apenas com o seu nervosismo, tá? Então vamos lá, calafrio é uma sensação de frio que dá um arrepio no corpo. Se o paciente relatar que ele está sentindo frio, você olhar a pele e não tem arrepio, isso não caracteriza, tá, um calafrio. Isso caracteriza hipotermia, que é diferente. Porque no calafrio, o músculo eretor, tá, ele vai ficar contraído. E quando ele contrai, o pelo levanta, tá bom? O músculo eretor, né, é o primeiro músculo ali após a lâmina basal. Quando ele contrai, ele eleva o folículo piloso que está ali na hipoderme, tá? Quando ele contrai, o folículo levanta, que é o nosso pelinho. Então, isso caracteriza um calafrio, tá? Calafrio tem que ter a sensação de frio e tem que, quando você olha para a pele do paciente, tem lá um arrepio. Isso sim caracteriza um calafrio. Tem um outro termo que a gente também usa muito, que é o febrícula, tá? Muitas pessoas acreditavam que o termo febrícula, ele não existisse, mas sim, ele existe. Febrícula é quando uma febre ela é curta, tá? Ela vem se você passa 1 hora e meia com febre no máximo, e essa febre ela não é elevada, ela é uma febre de baixa intensidade. Então a gente sabe que os valores de referência para a febre, para eu considerar que o paciente está com febre, é a partir de 37,7. Né? Já digo que o paciente está com febre. Aí essa febre não oscila, ela fica ali entre 37,7 até 38. Tá? É uma febre de baixa intensidade e de curta duração. Aí eu utilizo o termo febrícula. Hipertermia. Toda vez que vocês ouvirem esse termo hiper, é a elevação de água, é o aumento do sufixo da palavra. Então vamos lá. Hiper é o aumento. Termia refere aqui, ó, a gente está falando sobre temperatura. Então eu estou tendo um aumento na minha temperatura corporal.
quando eu mensuro com o termômetro, eu verifico que a minha temperatura está elevada. Então, eu chamo esse momento de hipertermia, tá bem? O aumento da temperatura corporal. E não necessariamente uma febre ou uma febrícula, apenas um aumento da temperatura. Digamos que a temperatura do paciente sempre é 36,5, agora está 37,4. Ele apresentou ali uma hipertermia, um aumento na temperatura corporal. Geralmente também o técnico de enfermagem utiliza o termo hipertermia para febre. Então, ele coloca lá, apresentou hipertermia, ele coloca do lado a temperatura, tá? Aumentou, já é febre, mas ele continuou utilizando o termo hipertermia. Não tem problema, desde que você coloque ao lado, que você deixe claro que você entendeu que aquele paciente estava com febre. Por exemplo, o paciente apresenta uma hipertermia, você coloca lá do lado 38,5. Tá, o que você fez? Administrado o item 5 da prescrição. Tá? Eu já entendi que você entendeu que o paciente estava com febre e que você, naquele momento, já desempenhou uma conduta para ele. Aí ele já conseguiu estabelecer ali o quadro. Então, o termo técnico ele tem que vir seguido de uma conduta. Toda vez que um termo técnico, falar sobre alguma alteração clínica no paciente, paralelo a isso, você já coloca a conduta de enfermagem. E a conduta de enfermagem pode ser até comunicado ao médico do setor, comunicado ao enfermeiro do setor. Isso já é uma conduta sua de enfermagem. Quando vocês utilizarem o termo hipo, tá? É a diminuição. Hiper é o aumento, hipo é diminuição de alguma coisa. Então, aqui a gente tem hipotermia. Termia a gente sabe que está falando ali de temperatura. Então, vamos lá. Uma hipotermia é a diminuição da temperatura corporal. Tá? E isso, quando você observar, mensurar e verificar que a temperatura está abaixo de 36 graus, o paciente está hipotérmico. Tá? Não se verifica a temperatura depois do banho, porque aparentemente o paciente vai apresentar uma hipotermia. Não se verifica temperatura com o ar-condicionado muito alto, ligado ali numa temperatura muito baixa, na verdade. Então, você desliga o ar-condicionado e mede a temperatura do paciente, porque pode interferir ali no bulbo do termômetro, tá? E a gente aferir uma temperatura falsa do nosso paciente. Então, o ideal é verificar essa temperatura com o ar-condicionado desligado ou pelo menos com o ambiente aberto, o que já faz ali a ciclagem de ar ficar na temperatura mais ambiente possível. E também, depois do banho, nós não verificamos porque pode dar uma diminuição da temperatura corporal, ali um falso diagnóstico clínico para o meu paciente, tá? Então, uma hipotermia é quando a temperatura está abaixo dos níveis normais, dos valores de referência que a gente tem. E é importante na caderneta de vocês ter os valores de referência para sinais vitais, porque se você compreende o que é parâmetro de normalidade, você consegue identificar o que está anormal, ou para cima ou para baixo. Prurido, tá? Prurido é coceira. Pode. Depois que você desligar, você pode esperar alguns minutos. E aí você vai verificando a pressão arterial, vai coletando as suas informações. Você pode ir fazendo, realizando outros procedimentos ali com o paciente para que você não perca tempo, tá? Até que você possa mensurar a temperatura corporal dele. O prurido é uma coceira, tá? E geralmente essa coceira é disseminada, é no corpo inteiro. Então, quando a gente fala de prurido, a gente tem que determinar a área. Então, vamos lá. Prurido, que é uma coceira, aonde? Vaginal. Deixa eu ver. Perianal. Disseminado no corpo inteiro. Então, quando eu falo de prurido, eu tenho que dizer onde é que ele está. Tá? Nós vamos encontrar prurido aí nas infecções ginecológicas, vamos encontrar prurido nas patologias, que aumentam ali os níveis histamínicos no organismo, então as alergias trazem aí um prurido disseminado, e vamos encontrar também quando o paciente está com os altos índices de ureia e creatinina na corrente sanguínea, ou ainda quando o fígado dele não está conseguindo metabolizar
algumas excretas que eram para ter sido eliminadas pelas fezes. Então, pode acontecer aí o prurido. Então, a gente vai encontrar prurido na infecção ginecológica, vamos encontrar prurido nos pacientes hepatopatas e vamos encontrar prurido também nos pacientes que estão apresentando ali alguma alergia e nas infecções micóticas, tá? Então, a partir de agora, o paciente tem prurido e não coceira, ok? Queratose. Queratose é o endurecimento da camada superficial da pele, tá? Quando você toca ali e a camada superficial está endurecida. Nós vamos encontrar queratose nos pacientes que são insulino-dependentes ou pacientes que têm o hábito de tomar medicação por via subcutânea ou por via hipodérmica. E é por isso que a gente sempre fala durante as aulas de farmacologia, vai administrar insulina, faz o revezamento, tá? Porque do contrário você vai fazer ali uma queratose. A medicação vai favorecer ali nas células da hipoderme um endurecimento. Então, o paciente perde a sensibilidade. Você tenta colocar a agulha e a agulha não entra, porque a gente tem ali uma queratose, que é um endurecimento da camada superficial da pele. Vocês vão encontrar isso muito em paciente diabético, tá? Que faz uso da insulina. Toda vez que ele vai tomar insulina, ele faz o revezamento, porque do contrário, já vai ter queratose. E a maioria deles, mesmo fazendo o revezamento, é possível você encontrar queratose no organismo dele, tá? Que é aquela camada superficial da pele endurecida. Professora, Oi. e quando isso acontece, o produto sai de volta, assim, porque Na fica verdade, duro, não né? entra, Agnes. Não entra, né? Não Ah, entra. tá. Fica endurecido. Você não consegue ter acesso àquela parte do tecido. Ah, tá. É porque eu já vi casos de pessoas que se aplicam algumas coisas, assim, acaba vazando, como se estivesse vazando, né? Certo período de Agnes, tempo. acontece muito na intramuscular, né? Na subcutânea dificilmente acontece, mas na intramuscular acontece. Aí foi mudado agora a técnica para que isso não aconteça mais. Agora a gente está utilizando a técnica ZTEC desde 2020, tá? Mas aí tem profissionais que não se atualizaram e estão usando ainda a técnica antiga. Quem vai fazer farmacologia agora vai aprender a técnica ZTEC, que é a técnica nova para a gente evitar o extravasamento da medicação. Quando endurece, Catiane, tem que aplicar em outro lugar, porque a agulha não entra, tá? A agulha não vai entrar. E a gente procura um outro local, né? Se a medicação é hipodérmica, significa que ela é abaixo da pele. E a nossa pele tem no corpo inteiro, né? A gente faz em outro local. Escoriação, minha gente, é o famoso arranhão ou a esfoladura, tá? A palavra esfolado existe. Esfolado significa que a camada superficial da pele, né, ela foi corrompida, que ela perdeu. Aqui a gente sabe que a pele é um sistema íntegro e fechado. Quando abre, né, ali alguma lesão na pele, eu considero que ela foi esfolada, tá bem? Então aqui, ó, aquele arranhão que a gente leva, ou uma esfoladura, o nome dele a partir de agora é escoriação. Uma fissura, né? É uma fenda ou uma rachadura. As fendas geralmente acontecem no nosso organismo na região plantar dos pés e na região palmar das mãos, tá? E isso reflete a ausência de hidratação. Ah, professora, mas é só passar uma lixinha ali e remover o excesso. Quando você passa uma lixa, o que é que o teu corpo vai entender? Que ele precisa repor. E se ele precisa repor, exatamente, Marcos. Se ele precisa repor, quanto mais você tirar, mais rápido ele vai repor, tá? Porque ele tem que proteger aquilo ali que está desidratado. Então, qual é o tratamento eficaz? Hidratação e não remoção. Então, você hidrata, faz ali uma hidratação potente, de preferência com algum óleo. Você hidrata e cobre. Então, você trata uma rachadura ou uma fissura, tá? Que a gente chama de fenda, né? E o termo técnico para ele é fissura. A gente não remove, nós tratamos, ok? Fístula.
A fístula, vocês vão trabalhar muito com fístulas. Fístula é um canal anormal que deixa passar líquidos no corpo. Esse líquido pode ser pus, algum órgão, né? Algum conteúdo de um órgão para o outro, de uma cavidade para outra, urina, líquido, tá? Isso é uma fístula. Essa fístula ela pode ser orgânica, ela surgiu no organismo por alguma disfunção, ou ela pode ter sido provocada pela medicina para favorecer ali uma vida mais saudável para o paciente. Vamos lá. Um exemplo. A anastomose, que é a FAV, né? A junção de uma artéria com uma veia. É a fístula arteriovenosa. É um canal anormal. O médico foi lá durante o procedimento cirúrgico e juntou uma artéria e uma veia. Nós sabemos que a artéria, né, é uma irrigação, que a veia é outra irrigação, né, que o sangue ali rico em oxigênio corre na veia, corre nas artérias, e que o sangue rico em gás carbônico e outros metabólitos que precisam ser filtrados e eliminados correm na rede venosa, né? Isso nós já sabemos. E aí o médico vai lá e junta uma artéria e uma veia. Esse procedimento chama-se FAV, fístula arteriovenosa. Ele fez um canal anormal de uma veia com uma artéria. Qual é a finalidade disso, professora? Que o paciente possa ser submetido à hemodiálise, para que ele tenha uma qualidade de vida, porque o rim dele já não está conseguindo filtrar, então ele precisa de um rim artificial. Até chegar nesse rim artificial, eu preciso de um acesso. E o nome desse acesso é uma fístula, né? E essa é uma fístula, mas uma fístula aonde? Né? Porque eu sei que a fístula é um canal anormal que vai deixar passar algum líquido, algum fluido. E essa fístula está aonde? Nesse caso, é uma fístula que envolve uma artéria e uma veia. Vocês também vão encontrar uma fístula na região suprapúbica, né, que o médico criou ali um canal para passar uma sonda. E a sonda não é na uretra, a sonda já vai ser em cima da bexiga. É uma sonda vesical de demora na região suprapúbica que foi passado dentro de uma fístula, tá? Então a fístula pode acontecer de maneira orgânica, por alguma disfunção no organismo, principalmente ali nos cânceres de colo de útero, a gente sempre encontra fístula perianal, tá? Ali emenda mesmo, reto e vagina fica tudo emendado. É um canal anormal que foi criado ali por uma patologia, por uma divergência na funcionabilidade do teu organismo, tá? E também pode ser criada pela medicina. Então, toda vez que a gente falar de fístula, a gente tem que falar onde ela está e do que ela se trata, tá? Para facilitar a vida do povo que não precisa ir lá fazer um exame físico no paciente. Então, fístula tá onde? Tá? É uma fístula na região suprapúbica. Aí eu já sei que na região suprapúbica ali tem que estar saindo. Ou é um dreno, para estar drenando alguma secreção, ou é uma sonda para retirar a urina. Aí eu vou lá verificar do que o meu colega está tentando falar aqui para mim, que esse paciente tem uma fístula. Erupção. A erupção é qualquer lesão visível na pele. Quando a olho nu assim eu observo, aí eu chamo aquela lesão de erupção. Tá? Já consigo, às vezes ali passando a mão, você consegue também perceber o abaulamento da pele, né? Então a gente chama isso de erupção. Hein, professora? Senhora. Mas quem é que faz o dreno, a drenagem? Tá, quem coloca, cirurgião. Quem cuida, técnico em enfermagem. Quem cuida ali das eliminações é o técnico de enfermagem. Exantema, né? No exantema, a gente tem ali uma erupção na mucosa. Tá? E coloca ali essa erupção externa. A gente consegue observar, né? No exantema, a gente observa ali quando o paciente, a gente utiliza o termo, tá todo patacado. Quando a pessoa está ali numa crise alérgica e você percebe aquelas, né, placas ali no organismo que estão maiores, mais altas que a pele. Então, a gente chama isso de exantema, que é uma erupção externa, uma erupção da pele
para fora. O enantema é uma erupção na mucosa, então assim, o lábio fica mais volumoso, o olho, né, aqui a mucosa ocular, ela fica mais inchada, então a gente chama isso de enantema, que é quando as mucosas, né, ocorre ali uma erupção, uma protusão, sai, aumento, né? Por exemplo, uma picada de abelha ali na região do lábio, né, vai aparecer o enantema, que é uma erupção na mucosa, é um edema ali dentro da mucosa, numa região local, tá? Não é sistêmico, é local. O eritema, quando eu falo de eritema, o eritema faz parte dos sinais flogísticos, né? Sinais flogísticos são os sinais de infecção que me chamam a atenção para que o organismo, que é para dizer que aquele organismo ele está sofrendo ali por uma ação de um agente infeccioso. E aí eu tenho dor, rubor e calor, tá? Algumas vezes eu tenho edema e eritema. O eritema é uma vermelhidão na pele que foi provocada pela congestão dos capilares, tá? Então, o eritema é vermelhidão. Quando a gente fica ali apoiando assim o nosso queixo, a nossa mão aqui no nosso queixo, né? E ali fica por longos tempos a gente apoiando, dali a pouco não tá tudo vermelho, né? Aquilo é um eritema. O eritema é a vermelhidão da pele que foi provocado quando os capilares estão comprimidos, né? Ou congestionados. A gente sempre cai em concurso mácula, pápula e pústula. Anota e dá um jeito de lembrar disso, porque sempre cai em concurso. O que é a mácula? É uma mancha rosa ou vermelha na pele, mas que não tem nenhuma elevação e que não tem nenhum espaçamento, tá, entre elas. Então, a mácula é só uma mancha, e essa mancha pode ser rosa ou vermelha, tá lá na pele. É uma mancha ali no mesmo nível da pele, você observa essa mancha. Não tem elevação, ó, sem elevação. Não tem, tá no mesmo nível da pele. Isso é uma mácula. A pápula é quando eu tenho uma pequena mancha na pele, só que eu tenho uma elevação. Mas dentro dessa elevação, quando eu estouro, não tem nenhum líquido aqui no interior. Isso é uma pápula, tá? A mácula é só uma mancha. Eita. A mácula aqui, ó, é uma mancha rosa ou vermelha e a pele não tem elevação nenhuma. A pápula, eu tenho uma mancha na pele, eu tenho uma elevação na minha pele, mas eu não tenho nada no interior dela. A vesícula é uma bolha que tem líquido e esse líquido normalmente é translúcido. Vamos lembrar aqui de uma queimadura de primeiro grau, né? Lesionou, aí formou ali uma vesícula. Se você estourar, ou às vezes ela estoura por si só, né? Você vai perceber que vai sair um líquido ali translúcido, tá? Então, aquela bolha que estava ali em cima, na verdade, era uma vesícula. Já a pústula, né? Ela tem uma vesícula, né? Tem ali uma bolinha, tem líquido dentro dessa bolha, só que quando essa bolha estoura, o líquido que está dentro dela é um líquido purulento. Então, a diferença da vesícula para a pústula é que na vesícula o líquido é translúcido e na pústula o líquido tem pus, tá? Ele é purulento. As petequias são uma mancha de pequena dimensão no corpo que é resultado de alguma hemorragia capilar, tá? Ocorreu ali o extravasamento, algum microvaso se rompeu e formou ali uma petequia. Geralmente a gente encontra as petequias quando a plaqueta está baixa, né? No quadro de dengue, no quadro de zika, no quadro de chikungunya, a gente observa várias petequiazinhas no paciente. A equimose é quando o sangue infiltrou para o tecido subcutâneo e ele provocou manchas mais escuras. Então, na petequia as manchas são vermelhinhas, né? E aqui, na equimose, já está mais escuro ali, puxando para o roxo já, para o vermelho escuro, já chegando no roxo. Então, é uma equimose. Ela também pode mudar de cor gradativamente, tá? A gente pode encontrar ela mais esverdeada e amarelada. Tipo quando a gente tem um hematoma, né? O hematoma está bem roxo. Aí quando ele vai sumindo, ele não vai mudando a cor,
ele vai ficando ali amarelo, aí depois pro verdinho, aí depois ele vai sumindo e voltando à coloração normal da pele, porque o músculo absorveu todo aquele sangue que estava fora do vaso. O hematoma é uma tumefação, tá? A pele aumentou ali, o local onde está o hematoma. A pele está abaulada, ela está maior. E ele foi causado pelo acúmulo de sangue decorrente aqui de algum traumatismo. Então, você se machucou, né? Se bateu em algum lugar e ocorreu uma tumefação. Aquilo ali ficou mais alto e está cheio de sangue ali dentro. Aí eu considero que isso seja um hematoma. O efizema subcutâneo é quando a gente encontra ar no tecido subcutâneo, tá? Tem ali um abaulamento, tem uma pápula, né? E quando a gente verifica o que tem dentro, não tinha nada, era só ar. Então, eu chamo isso de efizema subcutâneo. E tem também o queloide. O que é o queloide? O queloide é o excesso de tecido conjuntivo que fica em cima da cicatriz. Então, ele é uma disfunção orgânica, tá? E essa disfunção orgânica faz com que o meu corpo produza muitas células do tecido conjuntivo em cima de um processo de cicatrização que era para ocorrer de forma lenta. Principalmente o queloide está associado a feridas profundas, né? Ali lesões pérfuro-cortantes. As mais comuns, né, é ali quando o paciente é submetido a alguma cirurgia. A gente vai fazer ali a abertura, né, dos tecidos e chega até o tecido conjuntivo. Quando o tecido conjuntivo vai se fechar, ele coloca muitas células e esse excesso de células traz ali um tecido fibrosado para a parte superior da pele. Então, forma ali aquela cicatriz abaulada, muitas vezes endurecida até. Tá? Quando a gente vai fazer uma cirurgia eletiva, os médicos solicitam um exame para saber se a gente é propenso à formação de queloide, tá? Algumas pessoas descobrem logo, né? Porque qualquer cortezinho assim até vai furar a orelha, vai fazer um buraco na orelha, já forma queloide em cima, né? Então a gente já sabe que essa pessoa ela tem o queloide exacerbado. E aí ela não pode fazer nenhum procedimento cirúrgico? Pode, só que a gente já sabe que ela vai desenvolver ali uma ferida com um queloide. E aí tem medicações que diminuem a formação do queloide, porém não são muito utilizados, porque o nosso corpo pode entender isso como uma agressão e não formar células do tecido conjuntivo, tá? E quando ele não forma células do tecido conjuntivo, a ferida fecha de forma externa, mas não fecha internamente. E isso apresenta risco para o paciente. Pode criar ali uma fístula, ou seja, um canal dentro do organismo. Então, a maioria dos pacientes, tá? A maioria dos médicos não costumam utilizar medicações. Se o paciente tem queloide e ele precisa de uma cirurgia, infelizmente, ele vai ficar ali com uma cicatriz que tenha queloide. Alguns procedimentos estéticos melhoram a aparência das cicatrizes, tá? Porém, eles não são aderidos pelo SUS, tá? O SUS não tem nenhuma contrapartida nesse quesito. Esses são os termos técnicos que eu deixei aqui separado para vocês. Mas existe, gente, dicionário só de termos técnicos. Um dicionário de termos técnicos que vocês podem aí comprar um e-book pela internet ou que vocês podem fazer o de vocês. Vai anotando o termo técnico ali que você quer utilizar e anota na sua caderneta, anotando ele e anotando o significado. É como se você fizesse ali o seu próprio dicionário. E aí, para a gente finalizar, aqui, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre cuidados pós-morte, tá? Porque na disciplina de ações básicas tem, mas na de clínica médica a gente tem que pincelar novamente, tá? Então, aqui nos cuidados pós-morte, né, a gente lembra dos tipos de óbito. O óbito pode ser definido, que é quando eu sei o que foi que causou a morte. O paciente está lá internado tratando uma hepatite medicamentosa. E ele evolui para óbito. O que foi que matou o paciente? Ele morreu de uma patologia, né? Aí, o que essa patologia causou no organismo dele? Teve uma interrupção ali no fluxo sanguíneo da artéria aorta e o paciente parou. Teve uma parada cardiorrespiratória.
Mas essa parada respiratória está ligada a uma patologia inicial, então nós sabemos a causa-morte, né? Foi definido. Mesma coisa agora a Covid, né? Ah, morreu do quê? Covid. Não precisa saber que o vírus entrou no pulmão e fez com que o coração parasse de bater. Então, ele morreu de parada cardiorrespiratória, mas ele morreu de uma complicação do Covid. A causa-morte, né, foi ali a parada respiratória. Foi isso que matou ele. Mas por que ele teve uma parada respiratória? Porque o organismo dele estava infiltrado com o Covid. Não definido, tá? É quando a causa aqui é desconhecida e o corpo é encaminhado para realizar a necrópsia. Morreu e a gente não sabe do que, tá? Aí o corpo é encaminhado para a necrópsia para entender o que foi que causou a morte daquele paciente. E tem também os casos de polícia, né? Que geralmente aqui envolve vítima de acidente, vítima de agressão ou quando o corpo é encontrado. Aí precisa passar pelo Instituto Médico Legal para determinar a causa-morte. Assistência de enfermagem aqui, ó, para o paciente. Vamos manter o paciente limpo, tá? De maneira que ele fique mais confortável. Aí mostrei para vocês como é que a gente fecha tudo, né? Para que ele não fique ali rígido e sem odores, tá? Então a gente vai tirar o máximo de situações que estejam com ele que possam provocar ali algum odor. Vamos cercar o leito com biombos, né, se a gente estiver dentro da enfermaria, para que a gente diminua ali a exposição desse cadáver. Nós vamos retirar todas as próteses desse paciente. Pode ser prótese dentária, né, que são as mais comuns. A gente tira brinco, aliança, a gente tira tudo e entrega para o familiar. Né? Realizamos ali uma mudança no decúbito, deixamos ele em decúbito dorsal, todo fechadinho, porque vai acontecer a rigidez mortalis, né? Então a gente está pronto ali para trabalhar com essa questão. Vamos fazer toda a higiene do nosso paciente, tá? Principalmente aqui, ó, a higiene oral, para a gente retirar e depois tirar ali alguma prótese. E em seguida, a gente já fechar, né, esse pacote com algodão. Colocar gases úmidas sobre as pálpebras, tá? E vamos limpar com soro fisiológico a pálpebra, para que a gente consiga ali fechar a pálpebra direitinho. Manter os lábios do paciente umedecido, tá? E fazer aqui, ó, a permeabilidade dos drenos e das sondas. Vamos retirar tudo, vamos deixar, né, soltar ali o máximo de líquido possível. E em seguida, a gente vai retirar tudo e fechar, tá? Tudo isso no nosso paciente realizando um curativo. Eu não sei por que tá esse negócio aqui de verificar sinais vitais, se o cara já morreu. E aí, quando há necessidade, nós vamos aspirar a secreção orofaríngea, tá? Do paciente. Enfermagem não aspira paciente vivo, tá? Enfermagem só aspira paciente morto. A enfermagem só aspira paciente vivo se o paciente estiver em situação de risco de morte. Do contrário, quem faz a aspiração é o fisioterapeuta, tá bom? Ou o familiar, né? Ali a mãe, se for uma criança, a mãe, se for no ambiente doméstico ali, o cuidador que faz a aspiração. A enfermagem só aspira cadáver, tá? Faz ali a aspiração de alguma secreção que tenha dentro da orofaringe. Principalmente se o paciente ele foi reanimado. Se o paciente ele tiver sofrido uma reanimação, geralmente algum líquido, algum fluido que está ali no abdômen pode voltar, tá? Pela orofaringe. Então, a gente faz a aspiração para que esse paciente não fique liberando nenhum tipo de líquido durante ali o processo do velório, né? Que a família faz. Para a família, né? A gente vai fazer com que a família compreenda que o melhor para o paciente está sendo feito da melhor maneira possível, né? E vamos prestar as informações de enfermagem sobre o estado geral do paciente e permitir que os familiares permaneçam ali o maior tempo possível junto ao paciente, tá? Mesmo antes do óbito ali, geralmente o médico ele percebe que o paciente vai evoluir para óbito, ele libera ali para a família já ficar próxima do paciente. A gente já entra com cuidados paliativos, tá? Com esse paciente. Quando ele evolui para óbito e o médico passa a informação para o familiar, a gente deixa o familiar ficar ali próximo do cadáver o máximo de tempo possível, tá? Só que a gente tem que entender que aquele corpo vai entrar em rigidez mortalis e que a gente precisa tomar
né, as medidas cabíveis. E aí um profissional da equipe, falei isso para vocês já, né? Um profissional da equipe, ele leva aquele familiar, fala assim, vem aqui, deixa eu te dar uma água, vamos tomar uma água. E aí o acompanhante vai lá e senta um pouquinho. E nesse momento a enfermagem já trabalha de maneira rápida. Geralmente a equipe inteira se junta para fazer um pacote, né? Eu até comentei isso com vocês, que quando um paciente vai a óbito, parece que o tempo no hospital para e que nada mais é importante além de prestar a assistência fúnebre para o nosso paciente até o momento que a gente entrega ele, né, lá no necrotério. E aí, para finalizar, eu deixei para vocês uma atividade complementar, tá? Essa atividade é o seguinte, já vou deixar aqui a explicação gravada na plataforma, tá? Ela fala para você ter atenção aqui ao paciente, ela te dá o máximo de informações possíveis, é um estudo de caso. É um paciente do sexo masculino, tem 25 anos e ele tem hemofilia. Aí você volta lá na aula de sistema hematopoético e tem lá patologia hemofilia e tem todos os cuidados de enfermagem. E ele também é diabético, tem também lá do sistema glandular, dos pacientes diabéticos que tem os cuidados de enfermagem. Esse paciente é diabético do tipo 1, ou seja, se eu sei que ele é diabético tipo 1, ele é insulino dependente, né? E se eu não sei, tá lá no texto. E aí isso iria te lembrar. Faz uso de insulina NPH 30 unidades por dia, tá? Aqui 2 vezes durante o dia. 30 unidades pela manhã e 30 unidades pela tarde. Aí ele deu entrada na unidade falando o quê? Que ele estava com muita dor abdominal e essa dor era de forte intensidade. Ele estava também com cefaleia. Não sei, professor, o que é cefaleia. Cefaleia é um termo técnico. Aí você vai procurar o significado da palavra cefaleia, tá? É dor de cabeça. Náusea, né, que é aquela sensação de vômito. Tremores e ele vomitou. Teve vômito também. Quando você foi examinar ele, você percebeu que a pressão arterial dele estava 140/80. O destro, aquela lancetinha na ponta do dedo que mede o açúcar no sangue, estava 56 miligramas por decilitro. Aí você vai observar qual é o valor de referência para destro, qual é o valor de referência para a pressão arterial, para você saber se isso é normal, se é hiper ou se é hipo, né? Se esse paciente está hipertenso, hipotenso, hiperglicêmico aqui, ó, falando de destro, se ele está hiperglicêmico, se a glicemia está alta na corrente sanguínea ou se a glicemia está baixa na corrente sanguínea, né? A frequência cardíaca dele estava em 66 batimentos por minuto e os movimentos respiratórios aqui, ó, estavam em 22 movimentos por minuto. Você vai encontrar na literatura a sigla MPM ou você vai encontrar também MRPM. Eu deixei uma lista de siglas durante a disciplina de farmacologia, tá? Quem ainda não tem essa disciplina, quando for ter, vai ter acesso à lista de sigla. E quem já teve, tem a lista de sigla no último slide da primeira aula. Tá lá uma lista de siglas, o máximo de informações possíveis para vocês. A temperatura axilar desse paciente estava 38,6. Aí vamos lá, ele foi avaliado pelo médico. O médico solicitou para ele exame laboratorial e passou algumas medicações. Na prescrição do médico, foi colocado dipirona 1 grama, tá? Para ser administrado por via intramuscular. E, professor, espera aí, dipirona é para quê? Para febre e para dor. Vamos lá, o paciente estava com dor? Estava com dor abdominal. O paciente estava com febre, temperatura estava 38,6. Então, vamos lá. Tem dipirona aqui, dipirona é um analgésico e um antitérmico. Tem também Plasio. Para que é o Plasio? O Plasio, né, eu não sei, então vou pesquisar para que serve. Mas de antemão eu falo para vocês que o Plasio é um antiemético. Ele melhora o quadro de vômito e náusea. Esse paciente estava com náusea e vômito? Estava com náusea e estava com vômito, tá aqui. Aí o médico passou assim, ele pediu 20 miligramas do Plasio, mais 18 ml de água para injeção. Então, você tem ali uma solução de 20 ml para ser infundida no paciente. E ele pediu também um soro fisiológico de 500 ml para ser infundido em 8 horas. Tá? Então, você tem aqui 3 medicações. Uma é intramuscular e as outras 2 são endovenosas. Só que esse paciente tem várias outras situações aqui que você vai procurar. Você vai procurar entender
o que esse paciente de fato tem e se todas essas condutas médicas aqui, ó, vai dar certo para esse paciente. E aí o paciente só vai ser reavaliado depois que o resultado dos exames sair. Então, ele chegou lá e ele vai ficar com você, lá na salinha de observação, até os exames ficarem prontos para que o médico possa avaliá-lo novamente e tomar uma nova conduta. Aí, vamos lá. Você recebeu esse paciente com todos esses sinais vitais que você teve acesso e com todos esses sintomas e sinais que você também teve acesso. Aí, vamos lá. De acordo com os seus conhecimentos, os conhecimentos que você adquiriu aqui na graduação, descreva qual é a assistência prestada para esse paciente, quais são os cuidados de enfermagem que você vai designar para esse paciente e qual é a sua conduta para intervir e resolver os sintomas que foram apresentados para ele. Né? Aí vai ter aluno que vai falar assim, ó, administrar a medicação conforme a prescrição médica, mas eu espero que vocês não coloquem só isso, né? Espero que vocês realmente se dediquem a resolver esse problema. Aí eu deixei aqui para vocês uma observação. Você faz parte da equipe multidisciplinar, né? Você é um componente da equipe multidisciplinar e você tem conhecimento técnico para resolver possíveis problemas encontrados na prescrição. Professora, o médico pode prescrever errado? Pode. É uma pessoa comete erros. Né? E nessa suscetibilidade da cadeia de erros é que entram os outros profissionais para alertar quando encontra ali alguma divergência. Isso se caso você encontrou alguma divergência na prescrição médica, tá bem? Aí vamos lá, você vai elaborar um passo a passo para sua assistência. Nesse passo a passo você vai resolver o problema por ordem e essa ordem vai ser criada por você. Aí eu vou resolver primeiro a febre. Eu vou resolver primeiro o vômito. Eu vou resolver primeiro essa prescrição aqui que eu encontrei um erro aqui. Faltou medicação para tal coisa. Né? Vou resolver primeiro isso aqui. Aí você vai elaborar um passo a passo, uma receitinha de bolo para que você possa prestar a sua assistência para o seu paciente. Tá? E aí você vai fazer isso quando? Amanhã é o dia que você tira para fazer as atividades, por isso que não tem aula na plataforma. E você vai me entregar quando? Não é no final de semana, não vai ser no final de semana, é no dia 14, na segunda-feira. E aí no dia 14, segunda-feira, eu vou encaminhar para vocês a prova. E vocês vão fazer a prova no dia 14, né? E tem ali o feriado, vão me devolver a prova no dia 16, que eu já devolvo para vocês a nota. Por favor, não me encaminhem nada no final de semana nem no feriado, tá? Porque as conversas ficam perdidas e misturadas. E aí não tem como eu fazer. Quando eu tiro um dia para a gente fazer isso, né? Quando eu tiro um dia para corrigir as provas e trabalhos, aí eu só abro as mensagens na ordem ali e o trabalho ele fica mais rápido e mais eficiente. Quando você manda fora do dia determinado, eu nem sempre estou na plataforma logado, então eu não tenho como fazer as correções e as conversas se perdem porque se misturam. Né? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então a gente encerra por aqui. Né? Encerramos essa disciplina hoje, a parte teórica, e agora a gente vai ficar só fazendo as atividades, né? E me encaminhando, e em seguida a nossa prova para a gente já passar para as próximas disciplinas.